Shalom, shalom, bom dia! Vamos orar juntos? Você sabia que tem a alegria espiritual e a alegria emocional? No livro de Neemias, que é um livro de restauração, é um livro de reconstrução a partir das ruínas, teve um momento em que foi a restauração no livro de Esdras do templo, no livro de Neemias dos muros da cidade, mas tinha uma restauração muito importante a ser feita, a restauração espiritual do povo. E em determinado momento, Esdras se levanta de manhã para ensinar a palavra. E de uma forma incrível, o povo se sentiu atraído a ouvir a palavra e ouviram o dia inteirinho. Olha, eu estou falando de ouvir sem ter um lugar confortável para sentar, sem ter ar-condicionado, sem ter várias opções de comida, de entrega de comida, de restaurantes por perto. O povo não estava se importando com nada disso. Queriam simplesmente ouvir a palavra de Deus, porque entenderam que era necessário uma restauração na fé, na esperança, na vida espiritual deles. E eles ouviram com, não só com os ouvidos físicos, mas com o ouvido da alma, e eles ouviram o dia todo. Em determinado momento, eles entenderam que eles estavam entristecendo Deus, que eles estavam desobedecendo muito ao serem confrontados pela palavra. E eles choraram. Ficaram tristes e entenderam que toda aquela ruína era resultado do afastamento de Deus. E eles se arrependeram e choraram. De repente, se levanta Neemias e libera uma palavra para aquele povo que não para de chorar. E ele diz aqui em Neemias capítulo 8, no versículo 10, ele diz: portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Eu comecei o devocional dizendo que tem uma alegria emocional e uma alegria espiritual. A alegria emocional é quando você ganha alguma coisa, você está com um projeto de férias, quando você é amado e ama. São tantos motivos para você estar com uma alegria emocional. A alegria emocional depende da circunstância, depende daquilo que você está vivendo. Se você está vivendo coisas boas, você está feliz. Se você está vivendo coisas ruins, você fica triste. É assim que funciona, é verdade. E você fica feliz se todo mundo te aceita, se todo mundo te elogia, mas se alguém te critica e te frustra, você vai ficar triste. Então, essa é a alegria emocional. Mas existe um degrau a mais. E esse degrau de maturidade, de unção, é quando você aprende a ter uma alegria independente daquilo que você está vivendo. É uma alegria por quem Deus é. Uma alegria e uma certeza do cuidado de Deus. Uma alegria e uma certeza na fidelidade de Deus. Essa é uma alegria espiritual. Porque a tristeza, ela é um grande ladrão. Ela rouba a tua força, rouba a tua visão, rouba o teu entendimento, ela rouba o teu ânimo, a tua coragem. Mas, não, a alegria espiritual, ela te traz uma força, você se levanta no meio do caos e ninguém entende por que você está em pé desse jeito. E, olha, se quer maior exemplo do que Jesus? Jesus foi para o Getsemane, motivos para ele ficar triste eram muitos. Não só o fato dele ir para a cruz, ele sabia pela onisciência tudo o que ele passaria. Não, ele estava triste também pela traição, ele estava triste pela falta de companhia, seus discípulos dormiram. Ele sabia na sua onisciência que os discípulos, quando vissem aqueles que iriam aprisionar Jesus, eles iriam fugir. E fugiram. Jesus os protegeu, mas eles fugiram. Eles não falaram, não, Jesus, vamos ficar contigo. Não, eles fugiram. Então, Jesus estava triste pela solidão, pela traição, pelo abandono. Eram muitos motivos, além de todo o peso da humanidade que ele estava carregando ali no Getsemane. Mas quando ele entendeu, eu não tenho como pular etapa, eu não tenho como não viver o que eu estou vivendo. Então, ok, Deus, eu não gostaria, mas eu até pedi, se possível, passe de mim esse cálice.
É isso que eu tenho que beber? Ok. Quando Jesus aceitou, eu tenho que viver isso. E não tem opção, não tem plano B. Então eu vou viver isso. Imediatamente, ele que estava chorando, suou sangue, como está escrito no Evangelho de Lucas, que ele suou sangue, que o seu pranto era um pranto alto, de muito sofrimento, muita angústia, que um anjo chegou lá para consolar Jesus. Bom, neste momento em que ele fala, tenho que viver isso, ele levanta. Quando ele levanta, ele não levanta triste do jeito que ele estava, ele reage. Aí ele nos ensinou, é assim que acontece quando você tem uma alegria espiritual. Qual era a alegria espiritual de Deus? Bom, eu vou para a cruz, mas eu vou ressuscitar. Qual era a alegria espiritual de Jesus naquele momento que deu força, porque a tristeza estava roubando a força dele e que fez com que ele se levantasse? Ele mesmo disse, em João capítulo 16, ele disse para os seus discípulos, vocês vão me deixar, vocês vão me abandonar, mas o Pai não vai me deixar. Então foi nessa certeza, o Pai não vai me deixar, o Pai está comigo, o Pai vai comigo até o final, e o final não é morte, o final é ressurreição. Quando Jesus levanta com ânimo, com força, unção, todos os inimigos, está escrito lá em João capítulo 18, todos os inimigos caem por terra. Aqueles que foram prendê-lo caíram. Jesus deve ter até ajudado a levantar. Ei, vocês não querem, não foi a mim? Então olha, estou aqui me entregando, vocês não tiram a minha vida, eu entrego a minha vida. Então Jesus está ensinando a gente a se levantar do nosso Getsemane. Getsemane é momento de tristeza, angústia, pressão, momento de solidão, que é um momento que mesmo que pessoas estejam do nosso lado, como os discípulos estavam, elas não estão ajudando como nós precisamos. Não é culpa, cada um tem o seu limite, mas há um momento que é só você em Deus, não tem para onde olhar. E Jesus falou nesse momento, faça como eu no Getsemane, não foca no que falta, foca naquilo que você tem. E o que você tem? Tem Deus. O que você tem promessas. Então ele se levanta e ele está dizendo para você, se levante em meio à dor. Se levante, porque não acabou. Esse não é o seu fim. Esse não é, absolutamente não é o seu fim. Quando eu olho para Paulo e Silas na prisão, eu aprendo uma coisa. Paulo e Silas, lá em Atos capítulo 16, eles estão todos os motivos para ficar desolado. Eu estava fazendo bem e eu fui aprisionado. Eu estava fazendo bem, falando a palavra de Deus, injustamente, não só aprisionado, açoitado, colocado nessa solitária, tremendo, sangrando, com feridas profundas. Eles podiam ficar muito desanimados com Deus, com a obra, com as pessoas. Mas a tristeza não diz em que horas que eles entraram na prisão. Diz o momento da reação, que à meia-noite eles começaram a louvar a Deus. À meia-noite ambos começaram a cantar e a adorar a Deus. Motivos não tinham, mas olhando, com raciocínio humano, não tinha motivo. Mas eles tomaram uma decisão. Talvez Paulo tenha conversado com Silas. E aí? Eu estou triste, eu estou desanimado. Você também, né? Vamos reagir? Isso é alegria emocional. Se está tudo bem, se toda a cidade tivesse se convertido e todos os demônios expulsos e a gente sair daqui com uma igreja estabelecida, a gente não estaria pulando de alegria? Mas então, tem algo que a gente não entende. Vamos nos levantar em meio à dor? Vamos para outro nível, alegria espiritual, certeza de que Deus vai fazer algo. E eles começaram a adorar. No momento que eles começaram a adorar, veio um terremoto, abalou os alicerces da prisão, as portas se abriram. Não foi só o milagre da porta abrir, porque nem Paulo nem os prisioneiros saíram. A porta que abriu, maior e mais importante, foi na alma e no coração deles. E depois eles viram que Deus realmente tem um propósito até no dia mal, porque o resultado disso foi a conversão do carcereiro, foi o impacto disso na vida dos prisioneiros e na cidade inteira. Então, o que você está vivendo, você não entende agora, mas se levante.
Não baseado no que a alegria emocional te diz, mas baseado no que a alegria espiritual te diz. E como eu não poderia deixar de ser, eu gostaria de ler uma frase para você. A tristeza quer te convencer a esperar melhorar para louvar, mas Deus te convida a louvar para melhorar. É isso que Deus quer. A tristeza rouba força quando vira morada. A alegria do Senhor não é euforia, é consciência da sua presença. Então, com a consciência da presença de Deus na sua vida, vamos neste momento reagir, sacudir a poeira e orar. Coloca aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos orar uns pelos outros neste momento. Senhor, Deus poderoso, restaura em cada um a alegria que vem de Ti, que a Tua força esteja, que a Tua presença se manifeste. E, Senhor, assim como Paulo e Silas que adoraram no dia mau, portas se abriram, pessoas foram impactadas, que assim aconteça também em nossa vida. Eu quero declarar a porta da saúde, a porta da provisão, a porta da restauração seja aberta na tua vida. Recebe o impacto da presença de Deus neste momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Deixa o like, porque ajuda que esta oração chegue a muitas pessoas, tornando o canal mais relevante. Deus te abençoe e até amanhã no nosso devocional.